Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula introdutória sobre resolução de sistemas lineares. A ideia é apresentar o que são esses sistemas lineares e as ideias iniciais sobre o método de Gauss para resolver esse tipo de sistema, tá bom? Vou sumir aqui, que eu acho que é assim. Deixa eu ver se eu sumir. Tá? E aí a gente continua. Só mais uma coisinha, tá ok. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre sistemas lineares e o caso mais simples de um sistema linear é uma equação linear. Um exemplo de equação linear é essa que está sendo mostrada aí, 3x igual a 6. Né? Essa é uma equação que é fácil de ser resolvida. Né? A resposta, o x que satisfaz essa equação é x igual a 2. Eu posso imaginar que uma equação também assim, né? Eu poderia escrever 3x menos 2 igual a 4. Não deixaria de ser linear. Quando eu passo 2 para lá, acaba sendo equivalente àquela que a gente viu no começo. O importante é que uma equação linear ela é simples de ser resolvida. Né? Tá. Um caso que acaba ficando um pouco mais complicado é quando eu tenho mais do que uma equação e, além disso, mais do que uma incógnita. Então, a gente começa a falar agora dos sistemas de equação lineares. É onde eu começo a apresentar mais equações e mais incógnitas. Obviamente, assim, uma equação linear pode ser considerada um caso particular de sistema de equações lineares. Tá? Então, a ideia aqui é eu encontrar, nesse sistema que estou apresentando, é eu encontrar o par x1, x2. Então, eu quero encontrar quem é x1 e quem é x2, tal que essas duas igualdades sejam verdadeiras. Então, eu preciso descobrir quem são esses dois caras. E fazer isso não é algo tão direto quanto na equação linear que a gente fez antes. Então, existem algumas técnicas que você pode aplicar aqui. Algumas delas não são muito sistemáticas, que para sistemas 2x2 como esse, de duas variáveis dos incógnitas, funcionam bem. Mas para sistemas maiores já começam a ficar complicadas. Outras que são sistemáticas, mas elas não são muito práticas para quando o sistema é muito grande. Então, o que a gente vai aprender é fazer uma manipulação sistemática de um sistema como esse e chegar numa resolução desse sistema. A ideia desse nosso curso é essa. Então, por exemplo, né, aqui, uma forma de eu resolver, que não é sistemática, é eu subtrair a primeira linha da segunda linha. Então, quando eu subtraio, fica x1. Né? O que eu estou fazendo aqui é uma subtração nesse sentido aqui. A primeira linha menos a segunda. Quando eu faço essa conta, sobra x1, não sobra nada em relação a x2 e que sobra 2. Então, eu cheguei na minha primeira resposta, que x1 é igual a 2. Se x1 é igual a 2, eu posso usar essa informação em qualquer uma das duas equações para achar x2. Usando na linha de baixo, eu posso escrever então que 2 é igual a 3, desculpa, 2 mais 3x2 é igual a 4. Então, daqui eu tenho que x2 é igual a 2 sobre 3. Então, a minha solução é um par x1, x2, cujo x1 vale 2 e o meu x2 vale 2 terços. Esse sistema 2 por 2 ele foi fácil de resolver, mas quando aumentam o número de equações e de incógnitas, esse sistema vai ficando cada vez mais difícil, menos inviável e mais inviável de resolver manualmente. Tá? Então, a gente quer encontrar uma maneira sistemática. Então, esse sistema que a gente viu é o chamado 2 por 2, porque são duas equações e duas incógnitas. De uma maneira geral, um sistema linear com m equações e n incógnitas, veja que o m não precisa necessariamente ser igual a n. Opa, desculpa, que não era para arriscar, tá? O m não precisa ser igual a n, é escrito dessa forma que está aí. Então, a gente acaba representando os coeficientes a e j por esses números, e esses índices, né? 1 e 1, por exemplo, representam a posição deles no sistema. Então, esses a são os coeficientes. xj, x1 até xn são as variáveis, e bi até bm
são as constantes. Então, aqui eu tenho m linhas, porque eu tenho m equações, e tenho n colunas, porque eu tenho n incógnitas. Tudo bem? Então, isso é um sistema linear escrito de forma geral. Eu posso também fazer uma notação matricial para esse sistema linear. Ao invés de representar ele a partir de várias equações, eu posso escrever ele como uma matriz. Vamos entender isso melhor. Então, só para recordar um pouquinho as operações de matrizes, quando eu tenho que multiplicar uma matriz dessa, que no caso é 2 por 2, uma outra matriz dessa, que no caso é 2 por 1, para eu conseguir multiplicar, eu tenho que ter essa quantidade de colunas tem que ser igual à quantidade de linhas da outra. Sendo assim, vai dar certo de multiplicar. E o resultado vai ter esse número de linhas e esse número de colunas. E como que é o sistema para multiplicar? Para eu achar o primeiro elemento aqui do resultado, que nesse caso deu 8, eu olho para essa primeira linha e olho para a primeira coluna, que no nosso caso só tem uma coluna só. E faço 1 vezes 2, que é essa conta, mais 2 vezes 3, que é essa conta. Se tivessem mais linhas, mais colunas e mais linhas, eu continuava fazendo essa continha. Para achar o resultado de baixo, agora eu olho para essa linha e continuo olhando para a mesma coluna. E faço o mesmo procedimento, 3 vezes 2 mais 4 vezes 3. Quando eu faço essa continha, dá 8 e 18. Isso é para a gente relembrar como que se faz multiplicação de matrizes. O sistema linear 1, que é esse sistema que está aqui, ele pode ser escrito de forma matricial. De que forma que a gente pode fazer isso? Eu posso escrever a matriz dos coeficientes, então é uma matriz cujos elementos são só os coeficientes do sistema. A matriz das incógnitas ou das variáveis, que é a matriz, é o vetor, que a gente vai chamar de vetor quando é uma matriz de uma única coluna. Tá? Então, é o vetor que tem as incógnitas e o meu vetor que tem as minhas constantes. Então, esse meu sistema, de forma matricial, ele é escrito dessa forma aqui. Tá? Essa multiplicação de A por X, ela obedece exatamente essas regras. Então, se a gente fizer essa matriz A vezes essa matriz X, eu vou ter, no fundo, um sistema de equações igual, equivalente a esse que estava aqui em cima antes. Então, é só uma maneira de reescrever esse sistema, tá bom? Só para vocês verem, um exemplo é esse que foi dado lá anteriormente. Então, eu posso reescrever esse sistema como a matriz dos coeficientes, 2, 3, 1 e 3. Depois, o vetor das incógnitas e depois o vetor das constantes. A gente tinha visto lá que a solução desse sistema é 2 e 3. Desculpa, 2 e 2 terços. Por quê? Porque se eu substituir x1 por 2 e x2 por 2 terços, as duas equações são equivalentes. De maneira equivalente, x estrelas sendo 2 e 2 terços é solução, porque se eu fizer a multiplicação da matriz 2, 3, 1, 3 pelo vetor 2 e 2 terços, o meu resultado tem que ser o vetor 6, 4. Tá? E vamos ver se isso acontece? Então, quando eu fizer aqui essa multiplicação, vai ser 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2 terços, vai sobrar 2. A outra linha, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2 terços, vai sobrar 2. Então, quando eu faço essa continha, aqui em cima dá 6, aqui dá 4, que é igual ao meu vetor B. Então, no fundo, um sistema linear é como se fosse uma equação matricial, onde a minha incógnita é um vetor. Tá? E o meu coeficiente é uma matriz de coeficientes. Ok. Então, a gente já entendeu formas de representação de um sistema linear. E agora a gente vai estudar o número de soluções de um sistema linear. Porque um sistema linear, como eu falei, ele não necessariamente precisa ser um sistema quadrado, ou seja, o mesmo número de linhas é igual ao número de incógnitas. E, por isso, acaba que podem ocorrer basicamente 3 casos. Sistemas lineares. Ou ele pode ter uma solução única, ou ele pode ter infinitas soluções, ou ele pode não ter nenhuma solução. Né? Então, a gente vai explorar um pouquinho desses casos. Então, o primeiro caso que aparece ali, o número 1, é o caso onde ele tem solução única. Nesse caso específico, a única solução do sistema é 1, 1. Então, se eu substituir x1 por 1 e x2 por 1, nas duas equações, isso soluciona as duas equações.
mas eu não consigo achar nenhuma outra uma outra combinação de pares de dois números que, quando eu substituo no x1 e no x2, resolve o sistema. Então, esse é um caso onde o sistema só tem uma única solução. No caso 2, é o caso onde tem infinitas soluções. Se eu manipular um pouco esse sistema, qualquer x estrela escrito dessa forma que está aqui, onde alfa é um número real qualquer, é a solução desse sistema. Então, como alfa é qualquer, eu vou ter várias soluções desse sistema. Tá? No fundo, eu tenho uma solução que depende de um parâmetro, tem um grau de liberdade, que é esse parâmetro. Então, a gente vai ver daqui a pouco geometricamente quando que acontece cada um desses contextos. E, além disso, ainda tem um terceiro caso onde não existe solução, um sistema que é dito impossível. Eu não consigo achar um par x1, x2 de modo que resolva as duas equações ao mesmo tempo. Tá? São chamados sistemas impossíveis. E aí a gente consegue, né, ter uma interpretação geométrica disso. Se a gente observar e olhar para cada uma dessas equações do sistema, por exemplo, para essa equação, se eu colocasse isso no gráfico, num gráfico do tipo eixo horizontal é x1 e o eixo vertical é x2, as minhas equações, a minha representação geométrica dessa equação seria uma reta, tá certo? E assim com a de baixo também. Então, cada equação dessa representa uma reta. E a solução dessas equações, desse sistema, é representada pelo ponto de intersecção dessas duas retas. Então, isso acaba fazendo a gente entender bem, né? No caso de sistemas 2x2, que são esses que a gente exemplificou, a gente consegue visualizar bem isso. Cada equação pode ser representada como uma reta no plano, e a solução do sistema é o ponto de intersecção. Então, por exemplo, o primeiro caso, que é o que tem solução única, é quando eu tenho retas concorrentes. Então, elas se interceptam em um único ponto, tá vendo? Esse é o caso onde tem retas concorrentes. O de infinitas soluções é onde são retas coincidentes. As duas equações são representadas pelas mesmas retas, então você tem infinitos pontos de intersecção, ou seja, tem infinitas soluções. E ainda tem um terceiro caso, onde as duas retas que aparecem são paralelas. Quando as duas retas são paralelas, não existe nenhum ponto de intersecção, então não tem nenhuma solução. Então, essa é a interpretação geométrica. Essa interpretação ela é carregada para quando eu vou para mais dimensões, quando eu vou para sistemas 3x3, 4x4, 5x5. Essa interpretação é carregada para esses outros sistemas, aí fica mais difícil de visualizar. Né? A gente começa a falar de planos, hiperplanos, mas a ideia é a mesma. A solução é onde intercepta e a solução é onde intercepta, e quando não intercepta, quando são paralelos, é porque não tem solução. Então, esses três casos se estendem para os casos maiores. Né? Nesse nosso contexto dessa disciplina, nós vamos apresentar duas classes de métodos numéricos para a solução de sistemas lineares, dois tipos de métodos. Esses dois tipos são os métodos que são ditos direto e os métodos iterativos. Os diretos fornecem soluções exatas num número finito de operações. Essa palavra exata precisa entrar um pouco entre parênteses, então, entre aspas, porque elas são de fato exatas, mas num computador elas estão sujeitas a erros de arredondamento na hora que você faz contas. Então, no fundo, elas são também aproximadas, mas por conta da limitação do computador de armazenar informações para cada operação que ela faz. Então, a gente diz exatas a menos de erros de arredondamento. Tá? Se não tiver nenhum problema de arredondamento ao longo da resolução, a solução que o método direto vai dar vai ser exata. E os métodos iterativos, eles são métodos que, a partir de um vetor x0, geram uma sequência de vetores xk, e essa sequência converge para a solução. Então, na mesma ideia daqueles métodos iterativos para encontrar raiz de soluções, você vai gerar uma sequência de vetores, onde essa sequência de vetores vai convergir para o vetor que é a solução do seu sistema linear. Nós vamos começar a aula de hoje e vamos levar algumas aulas falando dos métodos diretos. O primeiro deles é o mais clássico, vamos dizer assim, é o mais fundamental, é o método de eliminação de Gauss. Esse método de eliminação de Gauss cria uma rotina sistemática para que a gente chegue na resolução de um sistema linear, seja ele de dimensão qualquer. Então,
para eu implementar esse método de eliminação de Gauss, eu passo por duas fases. Eu transformo o meu sistema num sistema triangular superior e depois resolvo o meu sistema triangular superior. Então, para eu transformar meu sistema num sistema equivalente que seja triangular superior, eu tenho que usar a ideia de sistemas equivalentes, que aparece nessa definição. Então, nós dizemos que dois sistemas lineares são equivalentes. Vou destacar aqui. Então, a gente está definindo sistemas lineares equivalentes se ambos possuírem a mesma solução x estrela. Então, eu mudo o sistema, mas a solução dele é a mesma. Então, se eu consigo mudar um sistema que é complicado para um sistema equivalente mais fácil de resolver, eu prefiro ficar com aquele mais fácil de resolver para resolver e acho a solução que vai ser igual daquele inicial. Então, basicamente, o método de Gauss ele vai transformar um sistema linear dado num sistema triangular superior ou equivalente e posteriormente resolver esse sistema. Tá? Na verdade, o sistema triangular ele pode ser inferior também, basta eu mudar a forma como eu faço o algoritmo. E então, basicamente é isso que vai acontecer. Eu tenho um sistema linear AX igual a B, eu vou transformar ele num sistema equivalente TX igual a B', onde esse T é uma matriz triangular. Eu falo até assim normalmente, né? Aqui embaixo são zeros. E aí, a gente, a partir desse triangular, a gente resolve. Então, são dois passos. Esse algoritmo, esse método, tem duas partes, duas etapas. Essa etapa aqui e tem essa etapa aqui. Nós vamos começar estudando essa primeira etapa, que é sair de um sistema triangular e chegar na solução. Depois a gente vai estudar essa outra etapa, que é sair de um sistema qualquer e com operações equivalentes chegar no sistema triangular superior. Então, resolução de sistemas triangulares. Um sistema n por n é de triangular superior se todo AIJ para i maior do que j, ou seja, elementos que estão abaixo da diagonal, o número de índice da linha é maior que o número de índice da coluna, foi igual a zero, que é esse caso que está aqui. Então, eu tenho todos os elementos que estão abaixo da diagonal são nulos, e os outros podem ser nulos ou não. Então, se eles são nulos, a gente diz que a gente está com um sistema triangular. Um exemplo, né, de sistema triangular superior, no caso particular de n ser igual a 3, né, um sistema 3 por 3, é dado aí. Então, os elementos com i maior do que j são nulos e os outros não necessariamente nulos. Como é que eu resolveria esse sistema? Né? Ele acaba sendo mais simples porque eu começo da última equação. Eu começo resolvendo ele aqui, ó, da última equação. Tá claro? Resolver essa primeira equação é muito simples, né? Basta eu isolar x3 e aí eu tenho que x3 é igual a B3 sobre A33. Está resolvido. Só que se eu tenho a solução de x3, eu também consigo a solução de x2. Basta eu isolar x2 nessa equação e aí eu tenho uma equação desse tipo. Só que aqui eu vou usar o x3. E se eu tenho x3 e x2, eu consigo chegar no x1. Basta eu isolar x1 na primeira equação e usar as informações que eu já tenho de x2 e x3. Então, a resolução de um sistema, por vezes, é complicada, mas de um sistema triangular superior, ela é bem simples, ela é bem sistemática. Agora, se eu for pensar não num sistema 3 por 3, mas tentar generalizar esse raciocínio para um sistema n por n, nós temos o seguinte: a minha última variável, xn, vai ser bn sobre a nn. A penúltima, xn menos 1, vai ser bn menos 1 menos a n menos 1n vezes xn dividido por a n menos 1 a n menos 1. De uma maneira, se eu levar isso para o último raciocínio, né, eu tenho que o meu x1 tem essa expressão. De uma maneira sistemática, o que a gente tem é que eu tenho uma equação desse tipo, vamos supor que eu estou na linha K, agora eu estou aqui na, vamos chamar isso de linha K, eu quero isolar esse cara aqui. Então, essa soma S são todos os termos que eu já sei quanto valem as incógnitas, porque eu já fiz isso nas linhas anteriores, nas linhas de baixo. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Se eu chamar isso de S, a forma sistemática de achar a resolução de xk é o bk menos S dividido pelo AKK.
tá? Então, essa é a maneira sistemática. Veja, isso pode ser implementado dentro de um algoritmo de programação. Então, essa é a ideia que a gente tem para fazer depois disso, tá? Então, beleza. Então, a primeira etapa, que é essa daqui, de resolver um sistema triangular superior, a gente já sabe como fazer. Ela é mais simples. Talvez na hora de implementação não necessariamente mais simples, mas ela, para se compreender, ela é mais simples. Agora a gente vai abordar essa segunda etapa, que é o transformar um sistema linear num sistema linear triangular superior equivalente àquele inicial. Então, como é que a gente faz isso? Tem um teorema que define operações que são equivalentes, que levam a sistemas equivalentes. Como é esse teorema? Seja x igual a b um sistema linear, aplicando sobre as equações desse sistema uma sequência de operações elementares entre... desculpa. Ah, tá, isso. Obtemos um novo sistema AX B A barra X mais igual a B barra equivalente a AX igual a B. Então, quem são essas operações que deixam sistemas equivalentes? A primeira delas é eu trocar duas equações. Então, se eu trocar duas equações de posição, o meu sistema continua sendo equivalente, não muda nada. Isso é básico, né? Também não é de se surpreender. 2. Multiplicar uma equação por uma constante não nula. Se eu multiplicar a equação inteira dos dois lados, uma única equação, por uma constante, 1, 2, 3, qualquer constante não nula, o sistema continua sendo equivalente. E a terceira, que é a mais importante, é adicionar um múltiplo de uma equação a uma outra equação. Isso a gente vai ilustrar aqui embaixo. Mas o que é isso? Eu falar que uma determinada linha é igual à própria linha mais um múltiplo vezes uma outra linha qualquer. Então, se eu fizer isso, isso é o menos claro de se entender, o meu sistema continua sendo equivalente. Isso é muito, muito relevante para a gente no nosso método. Então, vamos exemplificar aqui. Então, vamos supor que eu tenho esse sistema 2x1 mais 3x2 igual a 6 e x1 menos 4x2 igual a 7. Sistema linear. Eu vou batizar a primeira equação de linha 1 e a segunda equação de linha 2. O primeiro movimento que ele fala que é equivalente é eu inverter essas linhas. Então, aqui eu troquei. Ficou linha aqui, essa linha é a linha 2 e essa aqui é a linha 1. Tá vendo? Eu fiz uma inversão das linhas em relação ao sistema original. Então, eu inverter as linhas não muda o meu sistema continua sendo equivalente. A segunda operação é eu multiplicar uma linha por uma constante. Então, aqui eu continuei olhando aqui para o meu original, poderia fazer a mesma coisa aqui nesse, não tem problema, mas aqui eu estou sempre me baseando nesse original. E estou obtendo uma nova linha 1, sendo ela igual a 2 vezes a própria linha 1. Então, veja, se eu comparar essa primeira linha L1 barra com a L1 que eu tinha antes, todos os componentes estão multiplicados por 2. E essa multiplicação por 2 não influencia na resolução do sistema. Então, esses sistemas são todos equivalentes, todos têm a mesma solução. E no terceiro caso, o que foi feito é a minha nova linha 2, que eu vou chamar de L2 barra, é a linha 2 antiga, menos 2 vezes a linha 1. Então, que operação que foi feita aqui? Eu peguei a minha linha 2, vamos pegar aqui o primeiro cara aqui, que é da x1. Né? Quem que é o novo múltiplo de x1? Vai ser o próprio x1, menos, que é esse menos que aparece aqui, 2 vezes o elemento x1 da linha 2, que é 2x1. Então, quando eu faço essa conta, isso daqui dá menos 3x1, que foi o que apareceu aqui. E aí você tem que fazer isso para todas as variáveis. Quando eu fizer isso para x2, o equivalente vai dar, inclusive para o vetor das constantes. Então, de onde surgiu esse menos 5? Eu peguei o valor 7, que estava antes, menos 2 vezes o b, né, a constante da linha de cima, da L1. Isso dá 6. Então, quando eu fiz essa conta, isso deu menos 12, vai dar menos 5. E aí apareceu esse menos 5 aqui. Esse sistema 3 é equivalente ao primeiro sistema que a gente tinha também. Então, essas operações são equivalentes. Isso é muito legal. O que a gente vai fazer agora? Né?
a minha ideia, a nossa ideia do método de Gauss é sistematizar uma sequência de operações equivalentes de modo a transformar esse sistema que é dado num sistema triangular superior equivalente a esse original. Por que eu vou fazer isso? Porque o triangular superior eu sei resolver.